O Livro dos Médiuns aprofunda a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, da mediunidade e da reencarnação, entre outros temas. Para falar sobre esta obra, está aqui conosco Geraldo Guimarães, escritor e expositor espírita. Geraldo, que bom que você está aqui conosco. Fala um pouquinho da estrutura do Livro dos Médiuns. Ele é tão importante que ele consome 53% do Livro dos Espíritos. Olha só, que tratado acerca das sensações que os médiuns sentem, das relações com o mundo espiritual. O seu objetivo é mais importante do que a gente imagina. Quando Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns em 61, a Terra toda estava devastada, podemos dizer, pela mediunidade. Por fenômenos que ocorriam em todas as partes do globo, não é? De toda a natureza. Fenômenos de ectoplasmia, de materialização, fenômenos de psicografia e outros tantos, espalhados pelo Brasil, pela América do Norte, por toda a Europa. O mundo todo estava convulsionado pela mediunidade. O que fazer? Como proceder? Atos bárbaros eram cometidos contra os médiuns. Mulheres eram solicitadas para se despirem e ficarem nuas, a fim de que se atestasse a veracidade do fenômeno. Outras eram amarradas, engaioladas. Pessoas eram submetidas a testemunhos cruéis e dolorosos, a fim de que os chamados cientistas fizessem do fenômeno espírita como faziam no fenômeno tradicional da ciência, o que não é possível. Aí Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo e começa com uma pergunta extraordinária. Há espíritos? E responde, há espíritos. E os espíritos se comunicam. Os espíritos estabelecem contato com as pessoas que estão na Terra. E ele começa então a examinar os sistemas, os métodos, a classificar as mediunidades, as comunicações, com os pés no chão. Porque ele não era um sonhador, ele era um cientista. Então é uma obra de cunho científico que analisa, classifica e estuda com profundidade o fenômeno mediúnico e as sensações que os médiuns sentem e como esse fenômeno ocorre. Sem medo de voltar atrás se alguém apresentasse uma outra teoria, um outro método, um outro sistema. Ele classifica mais de 70 tipos de mediunidade e mostra como as pessoas podem, através dessas mediunidades, estabelecer um tipo de esforço e de ajuda no processo evolutivo. Por quê? Porque uma nova era começava. Era o primado da alma. Pela primeira vez, o homem tinha certeza absoluta de que o espírito existia. As filosofias religiosas tradicionais afirmavam a imortalidade da alma, a continuidade da alma depois da morte. Mas somente a filosofia espírita afirmava e provava, através das pesquisas científicas, das demonstrações públicas, dos verdadeiros atentados às leis da física, quando os médicos flutuavam, quando eles escreviam vendados, quando eles viam aquilo que estava escrito e escondido, com outro tipo de visão, até mesmo contrariando a física, porque a matéria não podia penetrar a matéria. No entanto, o espírito com o médium passava de uma sala para outra, o objeto passava de uma sala para outra, discordando de uma lei de física. Ele vem e começa a monitorar, a mostrar aos pesquisadores e aos médiums o que era mediunidade, para que não se entregassem à toa, porque centenas de médiuns foram sacrificados, desonrados, punidos, mortificados, porque não compreendendo o que era mediunidade, entregavam-se de qualquer forma
à pesquisa enlouquecida. Madame Bisson, por exemplo, é uma daquelas médiums que, depois de muitas constatações, ouviu dos pesquisadores: deve haver um embuste, só acreditamos se a senhora ficar nua. Ela disse: mas é um absurdo. No entanto, os espíritos me autorizaram a despir-me da cintura para cima. Tira a sua blusa, abre os braços, um cientista pega uma mão, o outro outra, ela repousa a cabeça dos seios, da boca, dos ouvidos, o ectoplasma se derrama sobre o ombro direito e o espírito se materializa e ela é fotografada. Quantas coisas aconteceram! Aí o livro dos médiuns vem deter aquela corrida enlouquecedora, estabelecendo os limites, as fronteiras, dizendo o que era realmente a mediunidade. E Allan Kardec faz uma colocação fantástica. Ele diz que quase todas as pessoas da humanidade registram a influência dos espíritos, embora médium propriamente dito sejam aqueles que têm uma função orgânica, onde a mensagem do mundo espiritual passa além das fronteiras da inspiração. Homens notáveis daquele tempo, como César Lombroso, o chamado pai da antropologia criminalista, o pai da fisiologia Richer, Sir William Crookes, o grande físico, e outros tantos nomes estudaram a saciedade e confirmaram que não existia morte, que a vida continuava depois do túmulo e que os mortos se comunicavam. Geraldo, é fácil entrar em contato com os espíritos? É. No entanto, só registram realmente a presença dos espíritos o que são médios propriamente ditos, como disse Allan Kardec, e como depois André Luiz afirma, que há uma condição orgânica para que você realmente ouça os espíritos e veja os espíritos. Registrar a influência é uma coisa, e estabelecer um contato nítido é outra diferente. E os espíritos, eles influenciam a nossa vida? Eles responderam a Allan Kardec: muito mais do que imaginais. De que forma os espíritos podem influenciar? Porque como eles nos inspiram por uma lei de sintonia, todos nós recebemos uma carga mental, emocional, que penetra o nosso cérebro e o nosso corpo. É uma questão de padrão de evolução. A Terra é um planeta de expiação e provas, onde predomina o mal e a ignorância. E é natural que a mentalização do homem não seja a mais bem situada moralmente. Não é que ele seja mau, mas ele é violento, ele é brusco, ele reage de forma inadequada. Tudo isso gera uma vibração que atrai espíritos sofredores que se ligam à nossa organização mediúnica e tomam conta das nossas energias. Eles estão desencarnados, mas mentalmente querem a vida física. Por isso se locupletam das nossas forças psíquicas e orgânicas para vitalizarem os seus anseios e desejos. E isso no caso dos espíritos necessitados, não é verdade? Que inclusive podem subjugar as pessoas, fascinando-as, né? Exercendo uma obsessão. Kardec, aliás, faz um estudo maravilhoso no Livro dos Médiuns sobre vários tipos de obsessão. E os espíritos dizem que a maior enfermidade do mundo atual se chama obsessão. Mas como a pessoa, qual é a técnica que Kardec apresenta no Livro dos Médiuns para que nós nos desvencilhemos das más influências dos espíritos obsessores, nos ligando aos espíritos da luz? Que é isso que nós queremos, não é verdade? Estabelecer cada vez mais estreita relação com os anjos, com os espíritos bons que nos ajudem. A primeira técnica é a do valor moral. Quanto mais você se moraliza, mais você foge da identificação com os espíritos sofredores. Então, uma pessoa normal que quer estar bem com os espíritos bons deve pensar bem. Então, seu mundo mento-emocional deve ser de natureza superior. Aqueles que estão doentes e perturbados ou obsidiados devem procurar a casa espírita. Por quê? O mundo comum não aceita
a presença dos espíritos, a imortalidade da alma, a continuidade da vida. Só a doutrina espírita. Daí porque nesses processos o mecanismo de desobsessão está na aplicação dos passes na bioenergia, na vinculação do doente no trabalho do bem para que ele tenha boas realizações e nos processos de atendimento direto aos espíritos sofredores, nas chamadas reuniões de desobsessão, onde eles se comunicam e são esclarecidos. E nessas reuniões de desobsessão, o paciente, a pessoa frequenta? Não, ela vai para as palestras, os estudos, é isso? Os doentes não devem participar dessas reuniões, pois ouvindo os espíritos ameaçando-as, podem entrar num estado muito complicado de distúrbio emocional. E até numa sintonia mais aprofundada com essas entidades. Né? Exatamente. As entidades são levadas para a reunião e os médios que ali se encontram são os receptores. Quando todos esses conhecimentos a respeito da vida espiritual, da imortalidade da alma, da reencarnação, estiverem disseminados em todo o planeta, quais as consequências que isso trará à humanidade? Uma transformação radical em toda a estrutura social. Porque se você tem certeza que não há morte e que a vida continua, e que você sofrerá as consequências dos seus atos, você vai tomar cuidado com o que diz, com o que faz, com o que realiza. Quanto mais provas, quanto mais evidências se multipliquem em torno dessa vida no mundo espiritual, mais cuidados o homem terá no seu comportamento e no seu procedimento. Quais, assim, as palavras que você poderia nos dizer que resumiriam a importância do Livro dos Médiuns na nossa vida? O que o Livro dos Médiuns, de forma prática, pode trazer de benefícios para nós? O Livro dos Médiuns é uma enciclopédia que responde a todas as dúvidas sobre mediunidade. Allan Kardec era um homem criterioso, era objetivo, claro, transparente. Era um erudito e um sábio na matéria. De modo que ele toma o pensamento dos espíritos e direciona com muita clareza, fazendo com que as dúvidas desapareçam. Obrigada, Geraldo. Eu tenho certeza que esses conhecimentos vão ser muito importantes para a nossa vida.